a criança e o adolescente como sintoma da família. No vídeo de hoje eu irei explicar como o ambiente, o meio onde a criança vive é responsável pela saúde física, psíquica e emocional da criança. Eu sou a terapeuta integrativa Marta Carvalho e trabalho com a raiz emocional daquilo que te incomoda, um sintoma físico, emocional ou até mesmo algum bloqueio. Então vamos lá. A vida intrauterina é quando o feto está sendo gerado dentro do útero. É neste momento também que o cérebro da criança está sendo reprogramado. Então, quando essa criança nasce, o cérebro ele só continua memorizando os eventos que continuam. Já era uma extensão da vida intrauterina. Então, vai depender de como essa mamãe lida com as suas emoções. Vamos supor, se a mãe ela passa por eventos impactantes e traumáticos durante a gestação, é transmitido essas emoções através do cordão umbilical, esses sentimentos para o bebê. E o bebê não sabe lidar com isso, ele não sabe se esse problema é da mamãe. Ele já nasce achando que esse medo, esses problemas são dele, mas que na verdade esses medos são da mamãe. Também, quando a mãe é ansiosa demais, essa gestante, na verdade, é ansiosa, irritada, nervosa, o cortisol, que é um hormônio do estresse, ele é transmitido para a criança também pelo cordão umbilical, infelizmente. Então, a dica é, as mães devem saber lidar com as suas emoções. Quando estiver passando por um evento que for traumático, impactante, não estender esse sofrimento, buscar ajuda, para saber lidar com essa situação, para não transmitir essas emoções mal resolvidas, esses problemas, conflitos do ambiente para a criança, para o feto. Dr. Bruce Lipton, da epigenética, primeiro, a epigenética é um estudo avançado, é além da genética. Então, ele fala que o gene não é nada, o meio onde vive é tudo. Então, ou seja, vai depender. A expressão do gene é capaz de ser modificada dependendo de como é esse ambiente, de como essa criança ou adolescente percebe o ambiente onde vive. Então o gene ele vai ser moldado, ele é capaz de modificar sim. Vamos supor, tem dois ambientes, se um ambiente é completamente conflituoso, cheio de brigas, de separações, de pais ausentes na vida da criança, essa criança ela vai precisar de adoecer para ser vista. Ela vai ter febrinha, ela vai ter dores na garganta, dependendo do que acontecer, cada emoção traumática desencadeia um sintoma físico ou emocional na criança. Então, se esses pais vivem conflitos e separações, por exemplo, não necessariamente precisa dos pais brigar na frente da criança, mas simplesmente as microexpressões, a criança capta essas informações através da pele e aí fica registrado nas memórias da criança. E aí, num dado momento, o corpo ele vai falar em forma de sintomas. Por exemplo, o ambiente onde os pais vivem separando volta ou vivem em separações, essa criança sempre vai ter febrinha. Talvez por questão de trabalho, se o pai é muito ausente, fica mês fora, fica semana fora, essa criança precisa de ter febrinha direto, porque ela quer mesmo ter contato pele a pele, ter presença física do papai e da mamãe. Então é isso. E quando o ambiente é tranquilo, é pleno, os pais sabem administrar suas emoções, sabem respirar fundo, sabem buscar ajuda, e aí a criança não precisa de adoecer, porque os pais não descarregam esse problema nos filhos. Falando de lealdade familiar, o primeiro filho, que é o primogênito, ele é muito leal ao pai. Então, ela precisa muito do pai, do carinho, da atenção do pai. É muito apegada ao pai, inclusive, ela pega as emoções do pai, os problemas do papai, ela sente muito. Diferente da segunda filha, que é muito leal à mamãe. Então, se a mamãe tem alguns medos, os traumas, se ela tem os seus problemas, as suas emoções alteradas, essa criança sente também, porque ela é muito ligada à mamãe, então acaba pegando os problemas da mamãe. E assim por diante. Então tem várias
doenças que os bebês são sintomas recorrentes, né? Que sempre os bebês repetem os mesmos sintomas, então nós temos que olhar o que está por trás, o que está acontecendo nesse ambiente. É por isso que quando chega na terapia, crianças, para mim, eu não atendo a criança em si, individual, eu olho para os pais. Então quando é criança e adolescente, a gente atende com os pais, a gente olha para os pais para ver o que está acontecendo por trás nesse ambiente. Então, além do atendimento individual da criança, a gente também tem que olhar para o pai e para a mãe. E aí é isso, e aí a gente encontra a raiz emocional e dá um novo sentido, orientações para essa mãe e libera essa criança desses sintomas e reações. Então são as famosas otite, no caso de criança, as famosas dores de garganta, febre, diarreias, problemas gastrointestinais, enfim, são uma sequência de sintomas que essa criança ela precisa desse sintoma, porque para sua sobrevivência. Então algo ali não tá legal, que aí o corpo ele tá falando em forma de sintomas. E aí tem que ver, por exemplo, como eu já disse, né? Vou dar o exemplo agora das dores de garganta. Dependendo desse ambiente, se for conflituoso, os pais e vem engolindo sapo, se for a segunda filha, aí tem que analisar, por isso que precisa de uma avaliação individual. Se a mãe vive engolindo sapo, se ela passa por traições ou qualquer conflito que ela fica aqui engasgado, ela não conseguiu digerir aquela situação e fica aquele bolo aqui, ela não consegue expressar o que ela gostaria de falar, não dá conta de falar, não dá conta de se defender, então ela fica aqui engolindo aqueles sapos. E aí fica, o que acontece? Ela sente aquilo e a criança vai sentir também. A menina, se ela for leal à mamãe, ela vai sentir dores de garganta, entende? As famosas dores de gargantas, infecções na garganta. Então é isso, então tudo tem que ver o fundo emocional por trás. Então é assim, aqui para nós atende relacionamento de casal, atendimento de adulto individual também, relacionamento com o pai, relacionamento com o filho, relacionamento com a mãe, também bloqueios a gente trabalha, relacionamento com o dinheiro, com o trabalho, enfim. E quando é criança, o atendimento funciona assim. A gente olha para o ambiente, então a mãe também precisa de uma sessão, às vezes até a mãe que precisa de uma sessão, porque quando a mãe está curada, o filho também não precisa de adoecer. Então quando essa mãe é saudável e plena, ela sabe administrar suas emoções, o bebê também é liberado, entende? Então depende, precisa de uma avaliação para ver ele está sendo leal a quem, por que ele está honrando a quem, por que ele está sentindo esse sintoma, o que está precisando, será que ele está precisando de contato? Porque ter contato, porque um tempo de qualidade para a criança, isso é de plástico. Precisa de nós, mães e pais, tirar um tempinho para a criança, um tempo de qualidade, estar ali com ela, de passar segurança, de demonstrar que está lá por ela, que ela é importante. Então a criança ela precisa de ser olhada, senão ela vai adoecer. Então fica aí a dica. Gratidão a todos.